Sejam todos bem-vindos do presencial, ou você que nos acompanha pelo YouTube ou pelo TikTok, ao Culto Fé. Uma noite de cura e de portas abertas. E nós fizemos esse momento aqui de oração um pelos outros, porque quando a igreja ora, quando a igreja clama, o milagre acontece. E a gente juntos nesse tema que estamos falando sobre a oração, a gente vai juntos agora sobre o tema que a gente veio também na terça-feira, hoje de novo, que é a oração traz forma ao seu milagre. E eu quero agora, peço para que os irmãos abram as suas Bíblias em 1 Reis 18, do 41 ao 45. Nós vamos juntos ler essa passagem incrível de Deus e algo maravilhoso o Senhor tem para falar a nosso coração nessa noite. Obrigado, Jesus. 1 Reis 18, do 41 ao 45. Está ali pelo começo da Bíblia. Aleluia, vai glorificando. Aleluia. Os irmãos acharam? Digam amém. Então vamos lá. 1 Reis 18, do 41 ao 45, que diz assim o texto. Então Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de uma forte chuva. Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o topo de Carmelo, curvou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. Ele foi, olhou e disse: não há nada lá. 7 vezes Elias ordenou: volte para ver. Na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe: prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, as nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e a chover forte, e Acabe partiu de carruagem para Jezreel. Pai, aplica essa palavra no nosso coração, e assim como eu estava orando, Jesus, que essa palavra venha gerar fruto, e que venhamos entender que a oração que traz forma ao nosso milagre. Assim, meu Pai, nós oramos e consagramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então aqui a gente vê Elias. Elias, ele foi um homem que foi levantado em meio ao reinado do rei Acabe. Rei Acabe, que quando ele estava governando, a sua mulher Jezabel, ela era uma mulher que incentivava Israel a adorar o Deus Baal. Por quê? Israel vinha adorando o Deus Baal e com isso Jezabel, ela fortalecia isso. De tal modo que, passagem antes desse texto que nós lemos, ali Elias, ele chega a falar que só tinha ele fala, só eu restei que serve ao Senhor. E ele é colocado ali junto com os 450 profetas de Baal, e ali eles fazem meio que uma disputa, onde os 450 profetas de Baal, eles clamam e Elias fala, Elias começa a caçoar deles, porque Baal não respondia. E aí Elias faz ali, repara o altar, e quando ele clama ao seu Deus, quando ele clama ao Deus que é vivo, o Deus de Israel, o Senhor responde com fogo. E aí logo depois ele vem e diz isso. Por quê? O que aconteceu? Como Israel ele estava ali servindo a Baal, e Jezabel estava o tempo inteiro fortalecendo as ações de rebeldia, de idolatria a Baal, Deus levantou Elias, para quê? Para profetizar-se e que não chovesse mais. Então Elias falou ali para Acabe que não iria chover. E durante 3 anos, passaram-se 3 anos e não houve chuva. Então ocorre todo esse episódio e logo depois acontece isso. Quando Elias disse para Acabe, para ele ir lá comer e beber, porque já estava ouvindo o barulho da chuva forte. Mas chegou o tempo da demonstração das maravilhas do Senhor sobre os homens. Essas maravilhas, elas não veio do nada. Ela foi formada. E como essa maravilha, as maravilhas de Deus, ou seja, essa chuva foi formada? Foi formada através da oração.
Deus levantou o profeta Elias para combater as práticas religiosas que os profetas de Baal estabeleceram em Israel. Jezabel, como eu havia dito, fortalecia essas ações. Por isso Elias, em obediência ao Senhor, anuncia que não haveria chuva sobre Israel até o dia em que Deus mandasse. E essa seca durou cerca de 3 anos e meio, sem uma gota de água sobre a terra, trazendo morte e seca de plantação e animais. Mas chegou o tempo da demonstração das maravilhas do Senhor sobre os homens. Essas maravilhas não veio do nada. Elas foram formadas. E formadas como? Através da oração. E é isso que nós vamos falar nessa noite, que a oração ela forma o milagre. A oração ela forma as maravilhas do Senhor na nossa vida. Por quê? A oração é a única que tem poder de formar e chamar a existência das maravilhas do Senhor na nossa vida. É somente através da oração que a gente pode chamar as maravilhas de Deus para a nossa vida. Por quê? Tudo aquilo que a gente tenta fazer com as nossas mãos, com as nossas forças, não é as maravilhas do Senhor. Agora, tudo aquilo que a gente ora, tudo aquilo que a gente ativa no céu, a oração, ela chama a existência das maravilhas do Senhor. 1 Reis 18:42. Acabe foi comer e beber. Mas Elias subiu até o topo de Carmelo, curvou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Quando entendermos que a oração forma o nosso milagre, não sairemos desse lugar de oração enquanto o nosso milagre não for formado. A gente não vai sair desse lugar enquanto o milagre na nossa vida for formado. Assim como Elias ele fez. Acabe ele foi comer, Acabe ele foi beber, mas Elias ele subiu ao Monte Carmelo. Elias ele subiu ali para orar. E é isso que acontece na nossa vida quando a gente entende o lugar da oração. Se a gente realmente entender o lugar da oração, se a gente realmente entender o que a oração faz com a nossa vida, aí a gente nunca mais vai sair desse lugar. Pode tudo estar acontecendo, mas se a gente entender que é ali na oração que o nosso milagre está sendo formado, a gente não vai mais sair desse lugar. Por quê? Ninguém aqui vai sair de algo que está dando certo. E a oração, conforme você ora, você vê o milagre acontecendo. Você ora, o milagre está sendo formado. Você ora, o milagre está sendo formado. Então, você passa ali a ter prazer desse lugar da oração. Você passa a ter prazer porque você sabe, se eu estou orando, Deus está respondendo. Se eu estou orando, o milagre está acontecendo. Assim como eu vou falar no final, mas já adiantando, assim como nós vamos fazer um propósito aí muito poderoso. Como que você vê o seu futuro? Então você já vê ali como que eu vejo o meu milagre. Você já vai todos os dias ali com convicção para o lugar da oração, porque você sabe que o seu milagre vai ser formado na oração. O seu milagre não é formado naquilo que você faz, mas o seu milagre é formado quando você vai para o lugar da oração, para o lugar de se render. 1 Reis 18:43, aqui é Elias dizendo ao seu servo, vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. Ele foi, olhou e disse, não há nada lá. 7 vezes Elias ordenou, volte para ver. Aqui, Elias ele manda mais de uma vez. A gente pode pensar, nossa, mas por que mais de uma vez? Por quê? Porque Elias ele tinha confiança. Elias ele orava. Então, como Elias orava, ele tinha confiança no Senhor que o Senhor estava fazendo. Porque quem tem vida de oração, quem está ali orando, sabe o Deus que tem. Quem vive a vida de oração, sabe o Deus em que pode confiar. Quem vive a vida de oração, sabe o Deus que responde à oração. O Deus que forma o milagre, porque é exatamente isso que acontece. Quando nós temos essa certeza do lugar da oração, quando nós temos certeza dessa vida de oração, a gente sabe quem está formando o milagre. A gente sabe que é Deus que está preparando. As coisas visivelmente pode parecer que não está dando certo, mas você está ali clamando, orando, e você que está na vida de oração, você sabe, uma hora vai dar certo. Deus está fazendo. Eu já estou vendo acontecer. O servo ali pode não estar vendo ainda, mas eu já estou vendo. Por quê? Porque eu estou no lugar da oração.
Quando você está vivendo ali, você sabe, eu estou orando, então o milagre no casamento está sendo formado. Eu estou orando, então ali o milagre nas minhas finanças está sendo formado. Eu estou orando, o milagre na minha empresa está sendo formado. Eu estou orando, o milagre na minha vida está sendo formado. De alguma forma ali, quando você está orando, você sabe que o milagre está sendo formado na sua vida. E quando você vive essa experiência com a oração, você começa a ter a confiança verdadeira em Deus. Por quê? A perseverança em orar traz a resistência em quem ora, pois somente quem está orando está confiando. Porque na medida que você ora, você é fortalecido. Na medida que você ora, vai gerando resistência. A oração, ela não só forma o milagre, como ela também forma você para viver o milagre. A oração, ela nos forma para viver o milagre. Porque se a gente só simplesmente, como muito bem o Lucas ministrou aqui, se a gente só chegar e viver a riqueza sem a prosperidade, a gente não vai estar pronto. Talvez a gente se perca naquilo, mas se a gente orar, persistir no caminho, quando chegar o nosso milagre, a gente também vai estar preparado para desfrutar com plenitude do nosso milagre. Então, o lugar da oração, ele traz a persistência. A perseverança em orar, ela vai trazendo resistência para nós. Eu quero que novamente coloque essa frase aqui, porque é algo que ministrou muito ao meu coração. A perseverança em orar vai trazer a resistência em quem ora. Então, quando você está orando, talvez você vai ver ali, parece que as coisas não estão acontecendo. Se você está orando e parece que não está acontecendo nada, saiba que a resistência está sendo informada em você. Se você está orando e parece que nada está acontecendo, sabe que você está sendo desenvolvido para viver o seu milagre. Não pense que, eu estou orando e Deus não está respondendo. Não, pense assim, meu milagre está sendo gerado, mas enquanto não é gerado, Deus está trabalhando em mim. Eu estou sendo formado para mim resistir, porque quando eu estou orando, eu estou confiando. Quando eu estou orando, eu sei que não depende de mim, mas depende daquele que forma o meu milagre. E a oração é isso que vai fazer. A oração que vai trazer a forma ao nosso milagre. A oração que vai fazer com que a gente juntos viva esse milagre. Você e a sua casa vive esse milagre. Ou talvez um milagre nas suas finanças. Talvez um milagre no seu casamento. Aleluia, aleluia, meu Deus. Então, como eu estava dizendo, a oração, ela vai fazer com que a gente viva isso. A gente seja fortalecido, a gente viva essa resistência para que quando chegar o milagre, a gente viva o milagre, desfrute do milagre formado. O menino que auxiliava Elias, ele veio com a informação, não vejo nada. 1 Reis 18:43. Vá e olhe na direção do mar, disse o seu servo. E ele foi, olhou e disse, não há nada. E aqui a gente vê, Elias, ele estava nesse lugar de oração. Então, por Elias estar nesse lugar de oração, ele sabia que uma hora ou outra o milagre ia acontecer. Porque quando ele estava no lugar de oração, ele tinha essa confiança em Deus. Então ele sabia, Deus vai fazer chover. Só que esse menino que auxiliava ele não estava no mesmo lugar de oração que ele. Não tinha a mesma intimidade que Elias tinha com Deus. Então ele não entendia. Ele ia lá, foi lá uma vez, ainda não está acontecendo nada. Aí ele voltava e Elias, volta lá. Ele voltava, Elias, não está acontecendo nada. Elias, não está acontecendo nada. Elias persistia. Mas ele que não estava entendendo falava, ainda não está acontecendo nada. Até que na 7ª vez ele volta e fala, agora tem uma pequena nuvem. Uma pequena nuvem do tamanho da mão de homem. Mas eu quero falar algo ao seu coração. E o Espírito Santo ministrou muito quando eu li essa frase. E eu tenho certeza que essa frase ela vai impactar a sua vida. Não queira exigir de quem não está orando. Veja o que está clamando. Não queira exigir de quem não está orando ver o que você está clamando. Porque aquilo que você ora no seu secreto, aquilo que você ali gera o seu milagre na oração ali com Deus, não tem como uma pessoa que não tem a vida de oração, orando aquilo que você ora e entender. Então não se frustre. Não se frustre com as pessoas, quando as pessoas não entenderem o que você está orando. Porque assim como era esse menino ele não entendia.
porque ele não estava fazendo o que Elias estava fazendo. Então não tente entender ou não fique frustrado quando alguém não entender o seu milagre. Porque o tempo inteiro as coisas vão querer te desanimar de você ver esse milagre. O tempo inteiro as coisas vão querer contribuir para que você não viva esse milagre, para que você desanime. E o tempo inteiro as coisas vão querer contribuir para você sair desse lugar de oração. Porque se você está orando ali no seu lugar de oração, você vai estar gerando resistência em você. Você vai continuar orando e clamando. E ali vai alimentando a fé no seu coração. Mas possa ser que você chegue para compartilhar com alguém e aquela pessoa, mas esse marido não tem jeito, essa esposa não tem jeito. Mas você acha que esse emprego vai te prosperar? Mas você acha que isso vai dar certo? Você acha que você vai realmente ser curado? Porque não tem como você exigir dessa pessoa algo que nem ela sabe. Porque ela não está orando. Somente nós que estamos orando ali, a gente vai ter a certeza do nosso milagre. Porque a gente que está vivendo a resistência de Deus, a gente que está sendo ali moldado no lugar da oração. Às vezes as pessoas não vão entender. E algo que Deus colocou no meu coração, quando eu estava lendo esse estudo, também pode existir momento que as pessoas de oração vão te impulsionar ainda mais. Então, caminhe com pessoas de oração. Eu lembro que quando a gente perdeu o nosso bebê, eu e minha esposa, no momento ali, estava no hospital, eu lembro que eu liguei na mesma hora para o nosso pastor. Eu falei com ele, ele falou, não, me liga aqui, filho. E eu lembro que, eu nunca contei isso para ninguém, eu estou falando a primeira vez aqui, no meu coração surgiu até uma desesperança. Eu falei, meu Deus, a gente está perdendo o neném aqui, o que será que vai acontecer? Mas eu lembro das palavras que ele disse. Ele falou, filho, eu tenho certeza que vocês são uma pessoa de Deus. E aí, ali no mesmo momento, ele já falou, não, eu sei quem vocês são. E ali ele já ministrou uma palavra ao meu coração, já ativou fé. E aí vem a nossa pastora ativando mais fé ainda. Vocês vão gerar gêmeos lá na frente. Então, a minha gratidão. Caminhe com pessoas de oração. Caminhe com pessoas de oração. Porque possa ser que em momentos difíceis, você está ali, você compartilhou com alguém que não devia, essa pessoa tirou a fé. Mas quando você compartilha com alguém que você sabe que tem a vida de oração, também ali que está orando no mesmo propósito com você, você sabe que essa pessoa sempre vai impulsionar. Eu tenho certeza, olhando aqui para o rosto dos meus irmãos, tenho certeza. Cada um de vocês, quando chegou para conversar com os nossos pastores, sempre teve uma oração, uma direção do céu ali. Sempre teve. Muitos aqui a gente teve a oportunidade de estar junto. E olhando assim eu vejo. Então, sempre vá para esse lugar de oração. Porque é na oração que você vai formar o seu milagre. É no lugar de oração que você vai formar o seu milagre. Então as pessoas talvez não vão entender, pessoas que não têm vida de oração, ou não oram com você no mesmo propósito, não vão entender. Mas as pessoas que oram com você no mesmo propósito, que amam a sua vida, que são os nossos pastores dessa casa, e eu tenho certeza disso, que amam a vida de cada um aqui, porque diariamente a gente está orando por vocês, diariamente a gente ora, ele sempre fala para a gente orar, ele sempre fala para a gente visitar o irmão, para visitar os irmãos, para ver como está, ele sempre fala isso. Você pode saber que ele sempre vai levar você, as pessoas que têm vida de oração, sempre vai levar você para esse lugar de oração. Também para você ali trazer forma ao seu milagre, o seu milagre vai ser gerado. Por quê? Só a oração tem o poder de abrir uma janela, uma dimensão espiritual que só se acessar espiritualmente, que se materializa no naturalmente. Então, somente a oração, ela vai abrir essa janela do céu. Somente a oração, o lugar da oração, quando a gente clamar pelo nosso milagre ali, que vai abrir a janela do céu. Então, todas as vezes que você vai para o seu quarto, todas as vezes que você vai clamar pelo seu milagre, saiba, uma janela do céu está sendo aberta sobre a sua vida. Todas as vezes que você vai lá clamar a Jesus no lugar do seu secreto, saiba que essa janela do céu está sendo aberta. Saiba que ali sobre a sua vida, você agora está acessando o sobrenatural. Você está agora gerando no natural algo que a oração consegue gerar com o sobrenatural. Aquilo que não poderia acontecer, a oração ela começa a formar. Aquilo que já estava decretado o contrário, se era um casamento frustrado, se era uma doença, quando você ora, quando você vai para esse lugar de oração,
o milagre começa a ser gerado, as janelas do céu são abertas e ali o sobrenatural começa a se materializar no natural. As orações de Elias estavam dando forma à chuva. As orações de Elias estavam construindo uma tempestade. 1 Reis 18:44. Na 7ª vez, o servo disse. O que o servo disse? Vocês podem ler comigo? Na 7ª vez, o servo disse. Então, a oração de Elias gerou a chuva e gerou a tempestade. E na 7ª vez, quando ele persistiu ali, o milagre começou a ser gerado, começou a ser formado. Então não desista da oração. Não saia do lugar da oração, porque é ali que o seu milagre será gerado. É ali que o seu milagre começará a ganhar forma. Não é o tamanho da oração, mas é o que ela vai construindo todos os dias enquanto você ora. Você pode aplaudir a Jesus por isso, que não é o tamanho da oração, mas é o que ela vai construindo todos os dias quando você ora. Então todos os dias você vai construindo ali. O menino ele foi uma vez, nada, mas Elias continuava orando. O menino foi a 2ª vez, nada, Elias continuava orando. Então não saia do lugar da oração enquanto o seu milagre não for formado. Mas também não é só isso, não é só quando o seu milagre for formado. Mas quando o milagre for formado, continue construindo todos os dias, para não perder o seu milagre. Porque a Kimberly falou isso, algo que o nosso pastor falou, e é verdade. Muitas vezes a gente ora para a porta ser aberta, a porta é aberta, mas a falta de oração talvez faça a gente perder a porta. Então não vamos deixar isso acontecer. Se a oração formou o milagre, vamos fazer a oração também manter esse milagre. Porque só a oração tem esse poder. Se você chegou, por exemplo, no meu caso, e muitos irmãos aqui que são casados, se você chegou ao seu casamento orando, continue orando por essa esposa maravilhosa que Deus colocou ao seu lado. Continue orando por esse esposo maravilhoso que Deus colocou ao seu lado. Não pare de orar. Se foi a oração que te fez chegar até aí, por que agora a gente vai parar? Se você pediu tanto para Deus, Deus, abre uma porta de emprego para mim. Abre uma porta, aí a porta veio, você enviava currículo, e aí você vê que parece que as janelas estão fechadas. Você enviava currículo, nada. Enviava currículo, nada. Até que um dia você dobrou seu joelho lá, pai, eu estou enviando esse currículo, abre essa porta para mim, e de repente Deus abriu. E aí você parou de orar. Pode ver como que é as coisas quando a gente para de orar. Quando a gente para de orar, parece que não é que a porta vai se fechando. Não é que o milagre deixou de existir. Não, o milagre ganhou forma. Diariamente ele foi ganhando forma, mas ele também precisa diariamente ser sustentado nesse lugar da oração. Porque é a oração que traz forma, é a oração que gera o milagre, mas é a oração também que sustenta e nos prepara. Então não saia desse lugar da oração. E aqui tem algo muito incrível que é um plano de oração. Quando você for orar por algo, lembre desse plano de oração. A primeira oração que você faz por isso é uma oração que vai anunciar o projeto. A segunda oração que você for fazer por essa coisa é uma oração que vai dar forma ao projeto. Mas a terceira, a quarta, a quinta e assim por diante, ela vai fazendo cada vez mais aumentar o projeto. Então não pare de orar até se tornar maior do que você sonhou. Porque Deus pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Aquilo que a gente sonha, quando a gente ora, Deus ele pode fazer ainda muito mais. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia em 1 Coríntios 2:9. Rapidamente, para a gente vermos o que Deus diz sobre isso. Os irmãos acharam? Tem uns folheando ainda.
Então não pare de orar. Não pare de orar enquanto você não vê que aquilo que você orou se tornou maior. Talvez você pediu uma porta de emprego, sim. Mas não pare de orar, porque você vai prosperar nesse emprego se você continuar orando. Não é só uma porta para pagar todas as contas. É para pagar as contas, sim, mas é para dali você conseguir conquistar sua casa. É para dali você conseguir conquistar sua faculdade, o curso que você sonha. É para dali você conseguir prosperar. É para dali você conseguir proporcionar o melhor para sua família, para você conseguir desfrutar. Não pare de orar. Não pare de orar até que você veja que se tornou maior do que você orava. Então vamos lá, 1 Coríntios 2:9. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. A oração não só forma, mas dá o tamanho do milagre. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Primeira Reis 18:44. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva impeça. Eu peço que o louvor possa subir aqui agora. Quando nós entendemos a importância de orar, não deixamos de orar e buscar ao Senhor. Quando aprendemos que não é pela força do nosso braço, mas dependemos da oração que diariamente fazemos do Senhor. Nós oramos diariamente, nós ficamos nesse lugar da oração. Ore e não pare até que se torne maior do que você. Tudo aquilo que você ora, você gera forma. Só quando você continua orando, você não só gera forma, como agora se torna maior. Então não pare de orar. Não pare, vá para esse lugar de oração. Nós precisamos ir para esse lugar de oração. Diariamente. Nós precisamos viver esse lugar de oração. Esse lugar que traz a forma ao nosso milagre. Mas também esse lugar que aumenta o nosso milagre. Porque Deus, Ele preparou coisas maravilhosas. Mais uma vez, falando do que nós vamos fazer agora, essa campanha no dia 2. Deus preparou algo. Mas eu quero falar algo a você. Quero falar algo ao seu coração. Tudo que você colocar ali como algo profético, se você permanecer na oração, Deus tem muito mais. Você nem imagina. A gente nem imagina. A gente não pode imaginar o que Deus já preparou, como lemos juntos. Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aquele que os ama. Então permaneça nesse lugar de oração. Permaneça nesse lugar que vai formar o milagre. Permaneça nesse lugar que não apenas vai formar o seu milagre, mas vai fazer ser melhor do que você pensou. Permaneça nesse lugar que vai fazer que as coisas que você orava, Deus vai fazer muito mais. Porque quando você está nesse lugar de oração, o milagre ele está sendo formado, o milagre ele está sendo gerado, mas Deus também está preparando você para muito mais do que Ele está fazendo. Eu peço que agora os irmãos se coloquem de pé e vamos juntos orar. Vamos clamar ao Senhor. Comece a apresentar ao Senhor o seu milagre. Você consegue olhar e ver o milagre que você quer ver? Você consegue clamar a Jesus por esse milagre? Eu não sei qual milagre você precisa, mas eu sei que quando você ora, o milagre ele está sendo formado. Então vamos juntos agora clamar. Espírito Santo, nós clamamos agora, Paizinho. Ah, Senhor, que presença maravilhosa nesse lugar. Senhor, nos leva a esse lugar de oração. Espírito Santo, nos conduza diariamente a esse lugar de oração, que é ali, meu Pai, que o nosso milagre será formado. E Senhor, se alguém aqui saiu do lugar, desse lugar de oração, Pai,
e por isso começou a ver as coisas definhar. Pai, tem misericórdia de nós e nos leve novamente ao lugar de oração. Senhor, eu tenho essa convicção que é no lugar de oração que o milagre é formado. E Senhor, assim como eu já vivi milagres através da oração, mas eu não apenas vivi, como foi sustentado, que assim o Senhor faça na vida dos meus irmãos, Senhor. Eu não sei o que eles estão pedindo ao Senhor, eu não sei qual o milagre que eles necessitam. Senhor, se é uma cura, faz eles serem curados. Pai, o Senhor tem muito mais. Senhor, se é uma restauração na família, o Senhor tem muito mais. Oh, Espírito Santo, nos conduz, Pai, a esse lugar de oração. Porque é no lugar de oração, Pai, que o milagre vai ser formado. É no lugar de oração que aquilo que nós pedimos ou pensamos, o Senhor vai fazer muito mais, Senhor. Existem milagres, Pai. Existem milagres, Pai, que ainda não aconteceram porque a gente parou de orar. Existem milagres, Pai, que ainda não aconteceram porque a gente saiu do lugar da oração. Meu Deus, xaralamanaraçu. Oh, xaralamanaçu que nalamas. O Espírito Santo está ministrando ao meu coração. Deus acabou de falar comigo que existem milagres que estavam pertinho da gente colher o resultado. Milagres que estavam muito próximos. Existiam milagres que estavam muito próximos, mas a gente parou de viver a esperança ali. Parecia que nada estava acontecendo. Mas quando você estava orando, mal você sabia que Deus estava trabalhando em você, porque o milagre estava próximo. Só que o Espírito Santo também ministra ao meu coração. Volte a orar, porque esse milagre ainda está próximo. Volte a clamar. Você do YouTube que nos acompanha, volte a clamar. O milagre está mais perto do que você imagina. Você do TikTok, volte a clamar. O milagre está mais perto. Mas é somente no lugar de oração que esse milagre vai ser formado. Então volte hoje. Volte hoje, volte amanhã. Mas permaneça no lugar da oração. E quando viver esse milagre, não se esqueça daquilo que fez você viver o milagre, que foi o lugar da oração. Então, meu Pai, em nome de Jesus, assim nós clamamos. Senhor, nos leva novamente a esse lugar de oração, aonde, Senhor, os nossos milagres vão ser formados. Espírito Santo, se alguém estava com desesperança, Senhor, o Senhor me mostra nesse momento que essa palavra ela trouxe clareza, porque quando parece que o Senhor não está respondendo, na verdade o Senhor está nos formando para viver o milagre. Assim nós oramos, meu Pai, e nós clamamos ao Senhor. Assim nós clamamos ao Senhor. Querido, se você sabe que você não estava mais nesse lugar de oração, se você sabe que tinha um milagre que você estava pertinho de viver, mas parou de acessar esse lugar, volte hoje. Há um convite do Espírito Santo para nós voltarmos hoje. Voltarmos ao lugar da oração, porque é a oração que traz forma ao nosso milagre. Oh, Jesus, assim nós clamamos, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez nessa noite. Eu tenho certeza, Pai, que milagres serão gerados. Eu tenho certeza que pessoas foram curadas. Eu tenho certeza, Espírito Santo, que muitas coisas aconteceram. Assim nós oramos, Pai, e nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. E nós